Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá pessoal, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês novamente, neste dia. Agradeço a todos vocês que estão aqui, que se dedicam aos nossos irmãos animais, às nossas vibrações que fazemos no sábado à tarde, que tiram esse tempinho para a gente poder se dedicar um pouquinho à caridade, na forma de vibração e conseguir trabalhar nós mesmos, Então, quando a gente pratica o bem ao próximo, a gente também traz aquilo de benéfico para nós. Então, agradeço a todos por estarem aqui. E eu vou pedir, então, para a gente iniciar o nosso evangelho, as nossas vibrações de sábado, elevando nossos pensamentos ao alto. Vamos agradecer por estarmos aqui, agradecer por sermos quem somos, agradecer a toda a proteção que temos, agradecer aos nossos mentores, nossos protetores que estão sempre conosco, nos auxiliando, tentando nos manter no caminho correto. Vamos agradecer a oportunidade de termos o conhecimento espírita para conseguirmos crescer cada vez mais e evoluir passo a passo. Agradecer esta casa bendita que permite esse trabalho junto aos animais. Agradecermos a oportunidade de estarmos aqui e aprendermos um pouquinho sobre os nossos irmãos menores. Então, gente, antes da gente começar a nossa vibração, eu vou pedir que vocês separem aquela aguinha de sempre, aquela garrafinha de água. Bom, para quem não sabe o processo, a gente sempre deixa aberta essa aguinha e ao final, da preleção, a gente faz as vibrações e nessas vibrações a gente pede para que os espíritos consigam colocar os fluidos benéficos, salutares para aqueles que precisam. Então, e aí você vai colocar essa água no pote do seu animal, não vai despejar toda, vai colocar como um medicamento mesmo, um pouquinho por dia. Trocou a água, jogou aquela água fora, coloca 9, mais um pouquinho dessa água fluidificada e quando estiver acabando, não deixar acabar, encher novamente e aguardar a próxima vibração, Então, é um processo simples e é um processo de cura. E aí, vou pedir então que aqueles que não saibam consigam seguir esse processo da água, tá bom? E então, para iniciar, façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação e livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre reforma íntima. Reforma íntima e o processo de cura definitiva, Dentro da doutrina, a gente ouve muito falar de reforma íntima, Dentro dos cursos, dentro das palestras que a gente assiste, das preleções. E o que se trata, na verdade, da reforma íntima, A reforma íntima é aquele processo que a gente tem de autoconhecimento, e principalmente de perdão. Então, a partir do momento que a gente tem um autoconhecimento, a gente consegue trazer o perdão a nós mesmos e principalmente cortar os elos negativos. Então, é um processo que a gente passa, a reforma íntima, que envolve um autoconhecimento interno e principalmente uma relação nossa com o mundo. Então, a gente tratando o auto-perdão interno, a gente consegue trazer o perdão para o alheio. Porque qual que é a ideia da reforma íntima? A reforma íntima é a gente entender
que não é o mundo contra nós, né? E sim, talvez, nós que estamos diferentes do mundo. E qual é essa diferença? Se essa diferença é voltada para o bem, você pode construir seu caminho sozinho. E se essa diferença for voltada para o mal, mas não em ações maus, mas em sentimentos ruins, de ansiedade, a gente precisa fazer esse trabalho interno para entender o que está acontecendo, né? Então, esse trabalho que a gente consegue entender um pouco mais de nós mesmos, e aí a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia, né? E consegue compreender as diferenças, compreender os outros e entender que cada um é diferente do outro, cada um vai ter uma ideia diferente do outro. É claro que não envolve, né, enfim, ações e atitudes voltadas, né, para causar o mal ou um malefício a alguém ou alguma coisa. Mas é mais um conhecimento e um perdão, porque todos estamos na escala evolutiva. E esse autoconhecimento, né, ele não é uma forma tão fácil da gente ter, né? Essa reforma íntima, até ele chegar num processo de reforma íntima, vão alguns degraus, né? E aí a gente pode começar subindo isso por meio do estudo, né? As casas espíritas oferecem cursos que são, assim, essenciais, que a gente consegue trabalhar isso no nosso dia a dia, né? E se conhecer um pouco melhor. Eu sou um exemplo de como a reforma íntima mudou. Ainda tenho muito ainda o que escalar, mas eu fiz eu fiz 6 anos de curso numa casa espírita e 1 ano foi de reforma íntima, esse curso. E esse curso mudou a forma como eu vejo o mundo e mudou a forma como a gente vê as pessoas. Não me mudou internamente, porque em muitos momentos a gente ainda tem ira, né? Mas a gente ter esses picos e saber retornar, voltar e pedir amparo e apoio para a gente conseguir sair daquele lugar. E eu falo isso, essa questão da reforma íntima é muito importante, principalmente para a gente que lida com animais, né? Hoje em dia a gente tem acesso à informação aí no celular de cada um, então a gente abre o celular e aí a gente vê coisas ruins voltadas para os animais, para o meio ambiente. A gente vê cada crueldade que é feita com os animais. Eu não sou daquela que acredita que não deve ser visto. Eu acho que tem que ser visto. A gente tem que entender a situação do mundo. Mas a gente tem que mudar o sentimento que a gente emite. Porque como funciona? Quando a gente emite sentimentos ruins, sentimentos negativos, e isso se junta aos demais que também estão emitindo, e a gente forma uma nuvem de sentimentos ruins. E isso pode interferir no nosso planeta, e na nossa vida, e nos que estão próximos de nós. Então, a partir do momento que a gente tem essa reforma e esse conhecimento, nada impede que você tenha um momento difícil, mas que você consiga retornar, né? E principalmente nesses casos ruins que a gente vê de abandono de animais, de maus tratos, a gente sabe que o nosso planeta é um planeta ainda de prova e expiação, então terão sim muitas crueldades com humanos, não humanos, ou com o nosso próprio planeta, mas cabe a nós fazer a diferença. Então, o que nós podemos fazer de diferente, né, frente a tudo isso? Muitas vezes a gente acha que não pode fazer, não tem dinheiro, enfim, para doar, ou não tem tempo, mas qualquer coisa que consiga. E, inclusive, não emitir sentimentos ruins, porque isso alimenta, né, essa energia que envolve, por exemplo, uma ação dessa. Então, a reforma íntima te traz isso, cortar vínculos negativos, né? Vínculos que possam te trazer coisas ruins. Ele envolve muito mais, né? É um processo bem longo, que tem várias vertentes, mas aqui, quando a gente fala dos animais, eu vejo que principalmente essa situação de revolta, a gente tem muito, né? Porque a gente vê muita crueldade. Então, quando isso acontecer, vamos tentar emitir sentimentos bons, elevar os nossos pensamentos para que os espíritos benéficos consigam atuar nesse tipo de situação, não é mesmo? E consigam acalmar esses animais. E talvez, quem sabe, penetrar junto ao coração dessas pessoas ruins, né? Então, quando a gente tenta mudar o nosso padrão vibratório, a gente está auxiliando ao plano espiritual,
né? A gente está auxiliando ao trabalho do bem. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente pode trazer a reforma íntima para dentro do nosso trabalho com os animais, não é mesmo? E aí, quando a gente corta esse vínculo negativo, né, esse vínculo de ira, esse vínculo de raiva, a gente muda também a atmosfera da nossa casa, porque é isso, né, gente? A gente vive de energia. Então, a partir do momento que é emitida uma energia ruim, uma energia negativa, essa energia vai se dissipar, mas ela também vai permanecer no nosso ambiente, permanecer no nosso lar, do nosso trabalho. Gente, muitas vezes essas energias são tão ruins que elas ficam presas nas paredes. Então, assim, tudo que a gente conseguir mudar, né, no processo nosso interno, em relação a coisas negativas, vai ser benéfico para a gente e para os animais. Principalmente pensando naqueles que têm animais em casa. A gente sabe que os animais, eles têm um campo energético muito aberto, eles são muito sensíveis, então qualquer mudança de padrão pode afetá-los e afeta fisicamente. Então, muitas das doenças que, por exemplo, são crônicas ou mal resolvidas dentro de veterinários, conseguiria ser resolvida se a gente conseguisse mudar o nosso padrão vibratório. Então, a reforma íntima, nesse quesito pequeno, a gente conseguiria auxiliar aqueles que estão com a gente dentro de casa, né? Então, aí é um trabalho, um exercício diário, um exercício de lembrar disso, de todo o tempo estar se policiando, porque uma vez que você faz, ela não tem como voltar, né? A reforma íntima, ela é duradoura, ela é para sempre. Então, a partir do momento que você faz essa reforma íntima, você já entrou no seu processo de cura, né? De cura, de perdão. Então, muitos problemas psicológicos e físicos podem estar envolvidos a tudo isso. E aí é um caminho sem volta, e é um caminho para o bem. Então, eu aconselho a todos a gente começar esse exercício agora mesmo, né? Tentar se policiar, sempre lembrar dos nossos protetores, dos nossos mentores, da casa espírita que nos acolhe, porque o plano espiritual está aí para nos auxiliar. E a partir do momento que a gente tem realmente vontade de mudar, eles vão nos ajudar, né? E isso vai funcionar. E é o caminho do bem, né? Então, era isso que eu queria falar com vocês, pra gente ter essa proposta de exercício aí para essa semana. Bom, agora eu vou pedir para que vocês se sentem novamente, confortáveis nas cadeiras, né? Vamos nos concentrar agora nas nossas vibrações. As vibrações são sentimentos, né, e energias que a gente emana, vindas de nós, do nosso corpo físico, do nosso corpo astral, do nosso espírito, para todo o nosso planeta. Então, essa energia, ela vai trazer benefícios a todos aqueles que a gente está direcionando e ela vai poder ser trabalhada pelo plano espiritual, né, para conseguir trazer a cura daqueles que mais precisam. Então, vamos agora fechar os nossos olhos, nos concentrar numa luz azul que vai sair do topo da nossa cabeça. Essa luz azul vai se unir a todas as outras que estão neste momento emanando e vai envolver o nosso planeta. Essa luz que envolve o nosso planeta Terra cai em forma de chuva e consegue cair em cada cantinho que a gente tem. Ela penetra nas florestas, penetra nos rios, nos mares, nos nossos desertos, nas cidades. E essa chuva de energia, de sentimentos bons, de amor, de paz, de proteção, resignação, tolerância, ele vai envolver principalmente aqueles que mais precisam. Que o plano espiritual consiga trabalhar essa luz para aqueles que realmente têm necessidade dela. Tanto humanos quanto não humanos agora se sentirão envolvidos e amados pelo Deus, por nosso Pai. Que essa luz possa envolver o nosso país, trazendo um futuro brilhante para nós, trazendo um futuro brilhante para os nossos animais. Que essa luz agora envolva a todos aqueles que estão próximos de nós, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, os vizinhos. Que essa luz chegue a nossos lares, possa nos envolver também, envolver aqueles que estão próximos de nós, nossas famílias, que estão aqui convivendo conosco. Que essa luz possa envolver os nossos animais também. E que nesse momento, essa luz, ela vai ser direcionada para dentro da nossa garrafa.
E essa luz vai trazer todo aquele remédio e a cura daquilo que almejamos e procuramos aos nossos animais. Essa luz vai caindo em forma de chuva e assim que atingir a água, ela cai com uma forma brilhosa. E assim, ela vai fluidificar a água para que possamos utilizá-la em benefício do bem. Vamos agora permitir com que essa luz nos envolva, nos acolha e nos acompanhe ao longo da semana, para que consigamos sempre seguir o caminho do bem, que possamos ouvir a nossa intuição vinda do plano espiritual, possamos sempre continuar no caminho de Deus. Que assim seja, graças a Deus.